Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao videocast Ouvido Digital. É o videocast que vai grudar no seu ouvido. E o nosso tema de hoje é: o que é videocast? Videocast vem da palavra podcast. Mas o que é podcast? Muitas pessoas comparam um podcast com um programa de rádio. Isso porque ele pode ter vários temas e formatos de apresentação que se assemelham a um programa de rádio. Porém, eu prefiro definir um podcast como um arquivo de áudio. Mas não é um simples arquivo de áudio e não é qualquer arquivo de áudio. Por quê? Porque geralmente um podcast ele tem um conteúdo mais significativo e agregador. A origem dessa palavra vem da junção de iPod com broadcast. Por isso, a pronúncia correta é podcast e não podcast. iPod é um media player portátil e vendido pela Apple. E broadcast significa transmissão simultânea. Isso porque os podcasts são feeds de áudio, ou mais precisamente, são textos em áudio que você pode ouvir em qualquer lugar. Então, se podcast é um áudio, o videocast é um podcast dentro de um vídeo. Videocast é a abreviação de vídeo podcast. E sim, videocast é um vídeo de áudio, assim como esse que você está ouvindo. O que auxiliou para o surgimento dos videocasts foi a ascensão do YouTube. Afinal, hoje em dia você pode colocar um vídeo no YouTube, aumentar o som, fazer outras coisas e ficar ouvindo. A primeira vez que eu ouvi falar em podcast foi em 2012 no curso de licenciatura em informática. Porém, esse assunto não era assim tão comentado como nos dias de hoje. Os podcasts não estavam em alta. Segundo pesquisa feita pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, o Brasil é o segundo país que mais ouve podcast no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O podcast e o videocast são muito fáceis de consumir. Você pode me ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora, com ou sem internet. Se você decidir baixar, pode ouvir no seu carro, no seu smartphone, dentro do ônibus e por onde for. É igual uma música favorita que você baixa e ouve na hora e no dia que quiser. Se você está me ouvindo no Anchor ou no Spotify, você também pode me encontrar no YouTube. E se você está me ouvindo no YouTube, não deixe de baixar os aplicativos e me ouvir no seu smartphone. Você também pode baixar os videocasts em MP3 e me levar por onde você for. Vejo você no próximo videocast, onde vamos falar sobre marketing de conteúdo.